ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma manhã, voltando a falar no tema que nós já mencionamos na semana passada, né? Foi exibido com a semana toda e falado a respeito do tema que nós comentamos sobre a obra do Espírito, né? E nós vamos ver hoje a continuidade, estarmos mais claros sobre a obra do Espírito Santo. Só que nós temos um tema geral, né? Nós retornamos recentemente e graças a Deus que nós estamos o Senhor nos concedeu para nós a oportunidade de podermos retornar com mais um semestre com um tema geral, falando sobre o ministério que seguimos e praticamos, e estamos de certo modo com o cenário novo, né? Diretor novo, cenário novo, né? Muito bonito esse cenário aí, essas montanhas, né? A gente dá até vontade de viajar para esses lugares. Estamos com o nosso amigo aqui, companheiro, né? Amém. Amigo, como diz o presidente, né? O companheiro de lutas, companheiro, né? de luta, é. João mencionou essa questão de amigo e companheiro de lutas também. Rafael, muito bom dia, um prazer estar com você em mais um programa Vida para Todos, para podermos comentar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém. Bom dia, Antônio, bom dia a todos os ouvintes, né? Eles estão nos assistindo pela televisão, pelo canal 23. Nós queremos realmente agradecer, né, por estar até cobrando de nós, né? Então, encontramos pessoas falando, e o programa, tal, não sei. Então, a gente realmente, o Senhor preparou aí algumas pessoas para nos ajudar, né? Alguns patrocinadores, e hoje, graças ao Senhor, nós voltamos aqui com a ênfase de poder falar mais um pouco dessa palavra, né? Com os temas, né? O tema geral, que é o ministério que seguimos e praticamos. Nós vamos ver muita coisa, porque nós temos aí 6 meses para falar da palavra, né? Desse tema, né? De eventos, né? De coisas que vai realmente acontecer aí, tanto aqui em Penápolis e também no mundo inteiro, né? Em toda a terra, né? Toda a terra. Rafael, no programa passado nós mencionamos de o projeto nosso Bucafé, né? Vocês aí aberto a câmera geral, vocês podem ver aí o Bucafé, né? Alguns que nunca viram esse nome podem se perguntar o que significa esse Bucafé aí? Bucafé. Qual que é? Isso tem a ver com o café ou com a fé cristã? Na verdade, está relacionado com a fé. É. Para quem olha pela primeira vez assim, né? Olha lá, Buc, a fé, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam, mas Bucafé, eu já li Bucafé, né? Mas não sabe ali acaba separar, associando com o café, uma né? letra só, né? Mas na verdade é uma separação. Book, que está ali, é livros em inglês, a fé, livros que levam à fé, né? E lá tem a figura do cafezinho, né? Então a pessoa já associa café na hora. Na verdade é uma cafeteria, uma livraria, onde você encontra livros que falam sobre a fé, sobre a salvação, sobre reconciliação, sobre a questão do progresso espiritual. Nós temos aqui a mesinha aqui, eu queria até que o diretor filmasse para nós, a mesinha dos livros, né? Que está falando aí, que está mostrando alguns livros que nós temos sobre o casamento, investir ou desistir. Olha, o casamento. Então é uma palavra pesada aí. Bacana, hein? Tem também lá o espírito e fogo, né? Está relacionado com o tema que nós estamos falando aqui, né? Porque o fogo ele vem para queimar as impurezas interior do homem. E o progresso espiritual, falando do crescimento espiritual do homem. E ali tem ali o café, Bucafé, né? Padronizado. E dá um aroma dentro do cenário aqui, muda, hein? né? O negócio muda, graças ao aqui Senhor. fica até exalando esse aroma de café aqui. É. Rafael, também tem a respeito da feira literária. Isso. Que vai ser realizado no nosso município. Seria em outubro. Outubro. Né? Outubro, dia 16 ao dia 19 de outubro, né? Graças ao Senhor pela oportunidade que a Biblioteca Municipal ali, os seus gerentes deram para nós, de poder cobrir essa feira, né? Levando o livro, levando ali a ter comunhão com as pessoas, a mostrar realmente qual é o projeto Bucafé, né? Até com respeito à alimentação, né? Então nós vamos cobrir essa feira durante 4 dias, né?
das 8 da manhã às 8 da noite. Quero já fica aqui já o convite para vocês também participarem, saber o que é o Bucafé. Eu ouço tanto falar do Bucafé, não tem aqui em Penápolis ainda, aqui tem a tenda de oração, né? O Bucafé é a tenda de oração móvel, mas o Bucafé fixo não tem ainda. Acho que ele vai ganhar uma expressão melhor em outubro agora. Eu creio, né? que as pessoas vão realmente entender o que é esse projeto, né? Contatar as pessoas, né? Vai estar presente, vai ter a participação de outras cidades também, Eu ou creio que pessoas que realmente vai estar vindo. A região nossa aqui, alguns irmãos de Araçatuba, que já tem Bucafé fixo lá na General Osório, 494. Também tem os irmãos de Lins, né? Que já tem Bucafé fixo ali no Pedro Amaral? Pedro Toledo. É recente ainda. Recente. Próximo programa nós vamos passar o endereço. Área central, né? Área central, é lá no fim, lá perto da praça, né? Perto do Salesiano, né? Da faculdade. Então ali você consegue realmente saber o que é o Bucafé. Se um dia você for para lá, procura os irmãos lá que eles vão te explicar realmente o Bucafé. E essa feira nós vamos estar aqui realmente participando, né? E até o próprio diretor aqui, o nosso irmão aqui, companheiro Nazim, né? Disse que vai estar nos ajudando aqui. Vai ter a cobertura a lá. Cobrir realmente essa feira, parte né? desse evento, aqui, né? E vocês vão realmente ver como é que é o projeto. A Cooperinter também, Rafael, você havia mencionado no programa passado, que vai ter também a participação com o apoio da cooperativa de Campinas. Isso. Vai trazer uma grande quantidade de livros para exposição com temas bem diferenciados. Isso. A Cooperinter, né, é uma parceira nossa de muitos anos, né? Nós temos contatado muitas pessoas aí na Cooperinter, né? E até o irmão Nelson Matos, que já esteve aqui, o irmão Marquinho, que a gente tem conversado bastante nas conferências ou quando tem visitado Campinas, né? E esses irmãos têm nos ajudado muito, né, com respeito a essa questão da divulgação, né? A Cooperinter já esteve aqui em Penápolis várias vezes, né, trazendo livro para nós e também cobrindo alguns eventos que nós fizemos aí. E agora a Cooperinter vai trazer praticamente vários exemplares de livro, Bíblia da Sociedade Bíblica, a questão também de livros infantis, dicionários, né, fotos ilustrativas mostrando ali o que é o que aconteceu na época em Jerusalém. Então, programas educativos, né? Livros educativos da Sociedade né? Bíblica, Então bom. Muitas coisas vai ter para realmente ajudar a completar essa feira. E vai ser uma oportunidade que as crianças, né, voltada a todo o público adulto, juvenil, infantil, e ali principalmente as crianças vão poder brincar e aprender, né? Isso. Vão estar brincando e aprendendo ali. E nós já queremos convidar vocês para participar conosco. É um evento municipal, né? Acredito que vai ser muito bom vocês estar participando ali e conhecendo de modo geral quais são a finalidade desse projeto Livros que Levam à Fé. Lembrando que eu não sei se eu falei aqui, desculpa, mas eu não sei se eu falei aqui na Praça 9 de Julho, né? Praça 9 de Julho. Aqui do lado aqui do canal biblioteca, 23, né? Perto entre a biblioteca e a escola ali, né? E nós vamos estar lá. Graças a Deus. Vamos para o tema de hoje, Rafael? Nós vamos retomar. Tema geral. O tema geral é o ministério que seguimos e praticamos. Praticamos, isso. E o tema, dentro desse tema geral que vai ser comentado por 6 meses, nós temos aqui um título do programa de hoje, ou o tema do programa de hoje, que é a obra do Espírito. Amém. No programa passado, Rafael, acho que vale a pena nós compartilharmos com você que está em casa aí, logo de manhã, tomando seu cafezinho, né? Alguns vão sair para o trabalho ainda, mas você tem um minutinho aí para você ter um dia tranquilo, né? O Senhor possa te abençoar você, essa ansiedade, essa pressão do mundo, né? Levanta de manhã, corre para lá, corre para cá, vai tomar o café, tem que sair correndo, levar a criança na escola, tem horário para deixar a criança na escola, tem horário para entrar no trabalho. Tudo tem horário. Então, precisa também de um tempinho para desfrutar da palavra, né? Amém. No programa anterior, nós falamos que nós pegamos o versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Isso. E nós comentamos a respeito de Deus ter feito o homem com a imagem e semelhança. Isso. E que quando Deus teve a ideia ou a intenção
de fazer alguém que fosse semelhante a ele e tivessem a imagem. E nós vemos dois itens desse versículo 26, que o homem, Deus, ao fazer ele, Deus criou ele com a imagem e com a semelhança. Amém. A imagem está relacionada, se você procurar na internet o programa passado, você vai ver que a imagem está relacionada ao que nós somos interiormente. Amém. O que nós temos no nosso interior, que seria Deus tem um espírito, ou melhor, Deus é espírito, tem uma alma, e Deus em sua essência é amor, bondade, misericórdia, né? Tudo isso é o ser de Deus. A imagem, então, de fato está ligada ao que o homem é por dentro, né? Enquanto a semelhança diz respeito ao que o homem é por fora. A semelhança todo ser humano tem. Todo homem tem a semelhança de Deus, que na verdade tem a semelhança do Filho, que é aquele que na deidade tem a expressão, né? Amém. O Pai não pode ser visto, o Espírito Santo não pode ser visto, mas o Filho de Deus na deidade, que é a expressão do Deus invisível. Amém. E esse Jesus, ou Filho, ele é a expressão, a imagem do Deus invisível. Isso aí está em Colossenses capítulo 2, capítulo 1, ali você vai ver a questão do Filho de Deus sendo a imagem do Deus que não pode ser visto. Ou seja, no Deus único, com três pessoas distintas, o único da deidade, das três pessoas do único Deus, que pode ser visto ou expresso, é o Filho de Deus. Amém. E ao criar o homem, Rafael, esse homem foi feito de acordo com essa imagem do Filho. Isso. Só que não só com a imagem, com a semelhança. Amém. E todo homem tem a semelhança, mas a imagem, nem todo mundo tem a imagem de Deus, né? Tem a imagem humana, mas não a imagem de Deus, né? Como nós falamos no programa anterior, o homem, pela desobediência, na verdade, ele foi criado com a imagem e semelhança, né? Mas essa imagem também diz relacionado com a vontade de Deus no princípio, né? Mas devido ao pecado que entrou no homem, essa imagem que representa a mente, né, o espírito, a mente, vontade e emoção do homem, foi realmente danificado. Então há uma imagem agora, o homem não passa a imagem do Criador. Não consegue expressar o Criador agora. Semelhança até ele A semelhança ele já nasce, né? Nós falamos aqui, nós já nasce com a semelhança. Quando sai lá da mãe, lá já nasce, já vê, aí começa a evoluir, né? Traz tanto a imagem do pai como a imagem da mãe, semelhança também do pai e mãe, né? Só que nós vimos aqui na mensagem passada, aqui no programa passado, que o próprio Senhor também teve que passar o mesmo processo, ele também teve, ele nasceu, né, de uma mulher, veio ao mundo como uma criança, e ali ele realmente desenvolveu e expressou a Deus tanto na imagem como na semelhança. Nos dois aspectos. Os dois aspectos. O Filho de Deus Ele revelou, foi visto pelos homens. Os homens viram ele na sua semelhança, que era de homem. Só que a imagem era na verdade, era o viver dele. Isso. Ou seja, aquelas virtudes humanas que eram, na verdade, as virtudes divinas seriam a natureza, o ser divino sendo expresso na semelhança. Ou seja, aquele Jesus que tinha uma semelhança humana, as atitudes, o viver, o falar dele, o comportamento, o andar desse homem era de acordo com a imagem de Deus. Isso. Tudo que Deus, né, a gente comentou lá, alguns pontos, né, tendo comunhão com alguns irmãos, quando o Senhor estava lá na cruz, antes que o soldado lá foi furar ele, antes daquilo, que já estava no fim ali, ele chegou e falou: Pai, está tudo consumado. Quer dizer, somente um homem com realmente toda essa virtude, essa qualidade divina, tudo aquilo poderiam fazer e executar esse plano. Só alguém sendo de fato o próprio Deus. O próprio Deus para executar aquele plano. Então, e como o próprio Deus ainda sendo um homem em semelhança e sendo o próprio Deus. E esse Jesus
sendo o próprio Deus, em semelhança humana, Isso. ele é o Filho de Deus que, na verdade, revela a imagem do Pai. Amém. Deus é amor, o Filho é amor. É verdade. Então toda a atitude desse Filho, no viver dele, essas virtudes humanas, esses atributos que foram revelados, comunicados a nós, diz respeito ao que Deus é, o ser de Deus. E essa imagem é o que Deus quer trabalhar em cada um de nós, né? Amém. Deus quer trabalhar essa imagem em nós. E foi lido um versículo que é o tema de hoje, né? A obra do Espírito. Por que a obra do Espírito, Rafael, está ligado à imagem? O que o Espírito Santo tem a ver com a imagem de Deus sendo trabalhada em nós? Por que o Espírito é a terceira pessoa da deidade relacionado à imagem? Porque, na verdade, o Espírito, né, tanto Deus estando aqui na Terra, né, na pessoa de Jesus, ele era um homem físico. Né? Ele sabia do teu problema, né? Ele sabia da intenção do coração do homem. Só que quando ele foi crucificado, derramou o seu sangue, morreu ali, ressuscitou e se tornou o Espírito, agora ele entra dentro do homem e completa aquilo que o homem necessita para ter um viver adequado. Porque o homem até tem amor, o homem até tem bondade, tem compaixão, até tem realmente boas intenções, só que devido ao pecado foi tudo danificado, não trazendo e não vivendo a vontade de Deus. Então hoje, né, como o Antônio falou, por que o Espírito? Porque o Espírito é aquele que faz a aplicação. Ele aplica o que o Pai e o Filho é. Então ele aplica. Vamos supor, Deus é amor, como você falou, Deus é amor. Quem aplica? O Espírito. Muito bom. Deus vamos supor, misericordioso. Quem aplica a misericórdia? O Espírito. É por isso que quando Deus fala assim, a mansidão, Deus aplica. Por isso que quando o Senhor fala assim, se blasfema contra o Espírito, se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem como haver perdão, porque quem faz a mediação ou a ligação entre Deus e o homem é o Espírito. Na verdade o Espírito vem aplicar aquilo que o homem tem carência, ou seja, o homem tem carência de amor, desses atributos divinos, ou seja, o fato é que o homem traz a imagem. Você lembra aquele versículo 1 Coríntios 15? Versículo 46, 47, mostrando que o homem tem a imagem do primeiro homem, ou seja, todos os seres humanos é uma reprodução exata daquele primeiro Adão. Amém. Que era para ter essas virtudes divinas, esses atributos divinos, era para ter nesse homem, mas não entrou essa imagem. Amém. O homem ficou com um lugar, Rafael, como aquele CD virgem, ou como um mecanismo criado chamado Espírito, que era para Deus pôr a imagem. Deus queria pegar o que Ele é e trabalhar esses atributos divinos, comunicar esses atributos ao homem. Só que o homem não permitiu que Deus fizesse isso. Amém. Então hoje o homem a maior parte, alguns seres humanos, e nós olhamos pessoas com tanta violência, falta de amor, até respeito hoje. Você já notou como que está faltando respeito entre as pessoas? É verdade. Hoje o negócio está bem complicado, né? Hoje está muito mundano, né? Falando a palavra correta. Quer ver outro exemplo, Antônio? Acho que Mateus 18 ou Mateus 19 fala da questão de Pedro falar: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Usando a natureza de Pedro falou 7 vezes. É até bom, né? Para o ser humano conseguir perdoar 7 vezes por dia. Eu venho aqui e falo uma coisa para o Antônio, eu falo: Antônio, você me perdoa? Antônio, perdoa. Antônio perdoa. Chegou na 7ª vez e fala: Antônio, não perdoa. Ele vai falar: não te perdoo mais porque foi 7 vezes já, eu já não aguento mais. O que o Senhor falou? Pedro, é 70 vezes 7 ao dia. Quem vai conseguir perdoar 490 vezes ao dia? Esse padrão não tem. Né? Esse padrão, nenhum homem existe dessa maneira, né? Nenhum homem existe. Então o que é essa questão? É o Espírito que vai dar
o amor e o perdão. Trabalhar o homem essa- trabalhar essa questão. Há um versículo em 2 Pedro, Rafael. Isso. Você tem esse Eu tô versículo aqui. aí no jeito aí? 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 fala assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Você vê aqui Olha que só. foi doado, irmão. E essa doação de Deus ter se dado aos seres humanos, a nós, foi mediante o Espírito, ou seja, toda aquela obra, a obra de Cristo, que Ele realizou na cruz, aquelas virtudes humanas de Cristo, ela é aplicada em nós através do Espírito. Por isso que o Espírito, a obra do Espírito, que é o tema de hoje, está relacionada à imagem, ou seja, aquilo que Deus é precisa ser trabalhado em nosso interior. Há um versículo, até isso está dentro do plano de Deus, Tá né? dentro do plano de Deus. Que ao fazer o homem, Ele queria que esse homem trouxesse a imagem e semelhança do seu próprio Filho. Isso. A imagem todo mundo tem, Não, a semelhança, né? Isso, a Semelhança todo mundo tem, mas a imagem não. A imagem não. A imagem. Alguns já estão então, tá sendo Tá trabalhado, sendo né? transformado, está sendo lapidado, né? O Senhor está. E tem até um versículo aqui em Romanos capítulo 8, Rafael, que é o versículo chave para nós aqui de Romanos capítulo 8, versículo 29. O versículo 26 diz respeito à questão da, inclusive na Ferreira de Almeida tem o subtítulo em negrito falando a intercessão do Espírito. Porque o que tem a ver o Espírito, ou qual a relação do Espírito com a questão da imagem de Deus no homem? É porque é o Espírito quem aplica a imagem, ou seja, conforma o homem, leva o homem a se tornar parecido como o próprio Filho de Deus. Amém. E o versículo 29 fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha aqui. Isso é algo que ocorre, que o Espírito Santo é quem aplica essa conformação. Na verdade, a conformação aqui é conformar, né? Cristo como modelo, o prototipo, como a forma do homem, né? Amém. Isso é muito comum, né? Ver entre nós, né? Você tem lá as réplicas que tiveram origem de um modelo original. E Cristo é esse modelo e padrão, não só na semelhança, porque a divindade não tem aparência de ouro, de prata, como está em Atos 17, né? Também não tem aparência de animais, como alguns pensam, e algumas culturas até chegam a assemelhar Deus com animais, com o sol e esse tipo de coisa. Mas a divindade não tem a semelhança de ouro, prata, animais, de estrela dos astros. Ele, na verdade, o Deus invisível, tem uma imagem, e a imagem do Deus invisível, como a semelhança, está no Filho. O Filho é a revelação do Deus invisível. Só que o Filho tem uma natureza, né? O Filho tem uma natureza, Ele é amor. Essas qualidades devem ser trabalhadas no nosso interior, né, Rafael? Com certeza. Então o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo hoje é aplicar o caráter de Cristo, aquela humanidade, né, elevada de Cristo, no nosso interior. É verdade. Enquanto você estava falando aí você parou aqui na questão do conforme as imagens do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Quer dizer, ele já é o modelo, como você falou. Olha só. E alguns, né, ou muitos, né, Sim. vão ter que realmente chegar a esse padrão. Olha. Para ser, ele é o primogênito, quer dizer, ele é o primeiro que tem toda a vontade do Pai, né, toda a vontade ali entre essa comunhão da Trindade. Então precisa agora as pessoas também chegar ao ponto de poder expressar esse amor, viver esse amor. Na verdade, tem vários atributos, Muitos atributos. que até em Gálatas capítulo 5, Você pode ler, acho que é um modelo, né? Isso. Hoje você fala, mas por que os seres humanos estão tão sem paciência,
né? Ou, na verdade, muitos falam que tem o pavio curto, né? Já vocês estão em casa, vocês sabem que a característica dos seres humanos hoje matam as pessoas por qualquer coisa. No trânsito, buzinou ou fechou no trânsito já é motivo para as pessoas tirar a vida do outro, né? Isso é falta dessas coisas, Rafael, que a carência humana só pode ser encontrada em Deus, e é o Espírito Santo que vai aplicar essas virtudes de Cristo, que está relacionada àquilo que deve ser trabalhado no nosso interior, a imagem. E hoje é interessante que hoje se dão mais ênfase na manifestação exterior do Espírito, e esquece que o Espírito Santo, na sua obra essencial, na sua obra como Deus que é, né, que o Espírito Santo também é Deus, como Filho e como Pai, ele sendo Deus, sendo chamado até de Senhor na Bíblia, é aquele que fala, aquele que intercede, digno de adoração, porque o Espírito Santo como Deus é digno de adoração. Mas o Espírito Santo como Deus, que os cristãos hoje valorizam muito as manifestações exteriores do Espírito Santo, só que se esquecem da obra primordial e principal. O foco do Espírito Santo é nos levar, nos conformar, nos tornar parecidos como o Filho de Deus. Amém. E essas qualidades do Filho de Deus é descrita em Gálatas, que é chamado da obra da carne e fruto do Espírito. É a aplicação da obra do Espírito no homem, que é a nossa carência, né? Isso. Antes de você ler, eu vou só mencionar um negócio aqui. O ser humano, só para você ver como é que o ser humano é tão preocupado com a semelhança, como você está falando. Fora, né? O homem hoje ele se preocupa com a questão exterior e não com o seu interior. Vamos dar exemplo. Aqui tem muitos que falam sobre a questão de prosperidade relacionado com a obra exterior. Tudo exterior, né? Questão de até beleza, né? Tem muita gente fazendo plástica aí, né? Se cuidando da aparência. Não que seja proibido, não que né? seja proibido ou que seja pecado. É um aspecto, né? É um aspecto de você cuidar da sua semelhança e não se preocupar com a sua imagem. Olha só. Né? Então tem gente dando muita ênfase para as coisas que se veem. Mas o Senhor falou que aquelas que se veem são temporal, mas as que não se veem são eternas. Hoje, na verdade, então nós temos que cuidar do nosso interior para que realmente o Senhor se preocupar. Ele se preocupa com o nosso interior. Hoje, na verdade, você vê entre cristãos e católicos, principalmente entre os grupos carismáticos, católicos, e entre os cristãos também, exagero na ênfase da ação do Espírito exterior. Né? Você vê muito pouco, Rafael, falar da obra do Espírito Santo no que diz respeito à obra de transformação interior. Muito pouco. Né? Tem alguns que falam, mas é muito pouco. Muito pouco é falado, né? Então o Espírito Santo está ligado à conformação ou à imagem, porque é ele quem aplica essas virtudes de Cristo, que em Gálatas 5, na verdade, a partir do versículo 22, é chamado de o fruto do Espírito, que é dividido, na verdade, é um fruto singular, dividido em 9 gomos. Como se fosse uma mexerica. Como uma mexerica com 9 gomos. Isso. Né? E esse fruto do Espírito, ele poderia ser chamado de caráter de Cristo. Amém. É o que ele viveu aqui, né? Todas essas coisas que nós temos carência foi encontrada e, na verdade, está em Cristo. Amém. Ele é essas coisas. E o Espírito é quem aplica. Aí tem o primeiro item, Rafael, da conformação, fala, mas o fruto do Espírito é amor. Você acha que os seres humanos estão precisando de amor? Muito. Muito. Olha só, rapaz. A questão de alegria. Muito. Tem esse outro item, né? Muito. Você vê quanta depressão. Nunca se falou de um período de tanta depressão, suicídio. Tudo isso é falta de Deus. Acontece muito há 50 anos para trás. 50 anos para trás é que tem evoluído muito na sociedade. 50 anos aí, média desses últimos 50 anos. É a doença do século, né, que eles têm falado. Que coisa, hein, Rafael? Até o próprio INSS, né, a Previdência Social, já está reconhecendo como doença, a ponto até de afastar. É tanto problema de suicídio, depressão, por falta de alegria. Paz. São frutos do Espírito. Falta de paz, né? Quanta inquietação, né?
preocupação, falta de segurança, né? Conta para pagar. Aumento da violência. Senhor Né? Jesus. Eu acho que talvez você está aí, talvez vai querer trocar de canal, que você está falando de falta de paz, de alegria, e eu não tenho esse problema, acho que eu vou mudar de canal. Então eu gostaria que você ficasse, né, aguardasse aí, nos acompanhasse, porque a carência nossa hoje e a solução para os problemas da raça humana, dos seres humanos hoje, todos esses problemas que existem relacionados à falta de amor, falta de alegria, falta de paz, é carência do Espírito, é carência de Deus. Aí tem também longanimidade, que é essa palavra longanimidade, saber suportar, é né? longo ânimo, ânimo longo, né? A palavra longanimidade é ter um ânimo longo. É. Mas ninguém tem isso mais, né? É difícil, né, ser encontrado, né? Misericórdia, hein? É até uma palavra difícil de falar, né? É. Você imagina ter ela. Só de Senhor proferir. Jesus. Aí nós temos benignidade. Quem tem Olha, benignidade? você já pensou? Ser benigno. Você sempre falar realmente aquilo que agrada, né? Ser benigno, não ser maldizente, né? Não ser maldizente, ser benigno. Domínio próprio, esse é complicado, Esse é né, pesado, Rafael? hein? Você Por que fala- que o homem, Rafael, no seu interior, que está associado à imagem, ele jura para ele mesmo: eu não vou fazer mais isso, eu não vou falar isso aqui ou aquilo, E faz. e ele faz. É a fraqueza do homem, né? O pecado, se você está na vida realmente do Senhor, na vida da igreja, você consegue dominar. Mas se você pisar o pé fora, você é dominado. É só um poder, uma vida que é superior. Deixou de alimentar a vida divina, ela começa a perder o brilho, né? Ela começa a perder o brilho, o vigor, o Senhor, aí o inimigo vem atacar. Essas coisas vão ganhando. Tem pessoas que Ganha têm força. vontade de parar de beber, não conseguem. Outras até de roubar, não conseguem. Ele não tem domínio próprio. Tem domínio próprio. E a única forma, né, até mesmo de quantas traição hoje entre casais, Acontece. infidelidade no casamento, e o marido ou a esposa, eles não querem praticar, mas eles não conseguem. Tem muitos que não têm, uma força. situação desenfreada, É. que é um poder que age sobre essas pessoas, e a única forma de serem libertos dessas coisas é por meio do Espírito Santo, trabalhando essa vida Amém. nessas pessoas. E deixando, olha aqui tem uma... Eu vou encerrar com essa frase aqui, ó. Quem não deixa Deus trabalhar nele, não pode trabalhar para Deus. O Atmani. Olha só, Então, vamos encerrar aqui com graças essa a frase Deus. aqui. Deus quer trabalhar. Se você não deixa Deus trabalhar... O que eu tenho que fazer então, para nós chegarmos ao final do programa, o que o homem tem que fazer, como ele tem que cooperar com Deus? Aí você pode perguntar: eu queria mudar, queria ser liberto, eu percebo que eu tenho vontade de mudar, deixar de ser infiel, maldizente, murmurador, e o que eu tenho que fazer para mudar? Né? Qual é a minha parte em cooperação com Deus para que eu seja transformado no meu interior? Tem uma frase de um irmão que diz: a nossa parte é depositar a nossa miséria a Deus, para que Ele possa transformar a nossa miséria, converter essa miséria e nos levar a ser como Ele é em vida e natureza. Amém. Você podia estar orando para nós encerrarmos? Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse programa, por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Alcança os ouvintes, alcança realmente aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor possa realmente abrir um entendimento, mudar realmente a mente, Senhor, os pensamentos, Amém. realmente para que o Senhor possa usá-lo, Senhor, para a tua obra. Continua realmente nos conformando a tua imagem, transformando todo o nosso ser segundo a tua vontade. Muito obrigado e prepara desde já, Senhor, o próximo programa. Amém. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, até o próximo programa. Vida para todos, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça,
classe ou condição. Não há